Falando em 2020, a gente foi para São Paulo com os maiores correspondentes do Brasil, por causa do volume de financiamento que a gente fez, a gente foi destaque. Quando a Ana Paula voltou, a gente, muito relevante, a gente olhou um para o outro, assim, e agora o que é que a gente vai fazer para crescer? Naquele momento a gente achou que era extremamente importante, a gente viu que o caminho era educar as pessoas, educar os parceiros, para que quando vocês fossem fazer a visita lá na ponta com o cliente lá, vocês estarem preparados para passar informação para ele na hora. A gente acha que é extremamente mais assertivo quando você detém o conhecimento, porque o cliente, em muitos casos, já pesquisou, ele já sabe um pouco da dinâmica. Quando o corretor não sabe de nada, o cliente fica um pouco perdido. Sim. Quando ele sente que você E é é aí que o autoridade, corretor perde a venda. pois é. Quando ele percebe que você é autoridade e você passa a confiança para ele, a probabilidade de você ser mais efetivo no fechamento é muito maior. E aí, nessa dinâmica lá, a gente resolveu fazer um treinamento explicando às pessoas e os corretores e os construtores sobre construção financiada. E a gente tem até uma jornada que a gente compartilhou com vocês, Muito bom. para que fosse visível para as pessoas entenderem. O cliente entra aqui ele vai para cá, aí vai entrar na aprovação de crédito, da aprovação de crédito qual é a próxima etapa. A gente acredita que o falar é importante, mas o visível também é muito legal para as pessoas entenderem essa dinâmica. E quando o cliente chega que você tem um mapinha para mostrar para ele, é a melhor coisa que tem, assim, né? É uma coisa que eu queria falar antes da gente entrar nessa parte da construção financeira que é extremamente importante para o mercado, é que essa aprovação de crédito que a gente faz, a gente inclusive aconselha todos os clientes que estão querendo entrar na jornada de compra, começar sempre pela aprovação do crédito, porque ali ela vai entender qual é a capacidade construtiva ou capacidade de compra dela. Essa aprovação de crédito, como a gente já falou, como o nosso serviço não tem custo, ele não vai ter risco para o cliente. Se o cliente decidir não comprar, não tem problema, ele não vai ter custo, não vai ser onerado por isso. Ricardo, mas seu trabalho como correspondente faz parte do nosso negócio aprovar crédito e não contratar. O benefício de aprovar sempre, porque o cliente vai começar a entender, ele vai começar a ser mais assertivo no que ele pode comprar ou qual tipo de imóvel que ele pode construir. Como a gente sempre pede para as pessoas fazerem isso, inclusive a gente aconselha vocês, construtores e clientes sobre isso, aprova o crédito primeiro, aí a gente devolve ele para ele, essa avaliação, ou para o nosso parceiro, e aí vocês vão trabalhar no imóvel que cabe dentro do orçamento dele, levando em consideração valor financiado e recurso próprio. Junto com documentação, com tudo, com aquela aprovação de crédito você vai conseguir fazer. Se for no imóvel pronto, procurar o imóvel pronto, a gente pede engenharia. Depois que o engenheiro bota o laudo no sistema, o cliente vai lá no escritório para assinar os formulários, em uns 20 a 30 dias no máximo, o cliente está assinando um contrato de financiamento. Na construção financiada isso muda um pouco. Aprovamos o crédito, o cliente vai escolher o lote, ver qual o condomínio que cabe dentro do orçamento dele. A partir dali ele vai começar a desenvolver o projeto. Esse projeto pode variar um pouco, porque depende do arquiteto. Tem alguns que são mais rápidos, tem outros que demoram um pouco mais. Cliente também, quando é mais decidido, né? E também tem Fica aquela briga do casal, né? É. Ah, eu quero um quarto maior, eu quero isso menor e tal. Essa velocidade é Isso. muito relativa. Disso eu não consigo precisar um prazo, porque varia muito de pessoa para pessoa. Aí varia bem. Tem gente que com 30 dias chega lá com o projeto pronto, tem gente que vem essa carta de crédito e a gente não consegue contratar. Passa os 6 meses, né? A gente aconselha, inclusive, as pessoas que comecem a trabalhar com a perspectiva de entregar o projeto pelo menos em 4 meses, para que a gente consiga aproveitar a mesma carta de crédito. Não que eu precise de 2 meses para contratar, mas como é um processo um pouquinho mais burocrático, que a Caixa vai analisar projeto, vai analisar terreno e vai analisar orçamento, é importante ter um prazo para que a gente consiga fazer as coisas numa velocidade maior. Tanto que a velocidade de engenharia, no imóvel pronto são 5 dias, na engenharia da construção são 15 dias. Aproveitando o gancho, Ricardo, que você falou dessa parte dos projetos, isso aí é o grande diferencial da pessoa contratar aquisição e construção com a Caixa. Por quê? Porque você tem a certeza e a garantia que tem uma outra pessoa, que não somente aquele projetista ou engenheiro que fez o projeto. Não, o engenheiro da Caixa vai analisar, vai verificar para você se os custos estão dentro da realidade ali, se vai bater, se você vai conseguir efetivamente realizar aquela casa. O que às vezes você inicia isso direto com o construtor, talvez você não consiga dimensionar isso. Porque não tem aquelas planilhas, a PCI que chama ainda? Sim. Não tem aquelas planilhas, por exemplo, da PCI junto com o projeto que você possa entregar isso para o cliente e falar, ó, tá aqui, ó, sua casa vai custar tanto, o seu projeto já foi analisado e outra. O que eu vi esses dias? Uma casa pronta num condomínio que não tinha projeto elétrico, hidráulico e só tinha o arquitetônico. Não tinha nem o estrutural. A Caixa a gente sabe que exige isso, então é uma garantia maior, né? É verdade.
Inclusive, a gente tem um caso bem curioso. Chegou um cliente para bem ansioso com o processo. Ele chegou aí, ele conversando conosco. A gente, obviamente, não somos engenheiros. E também a gente não interfere muito na questão de preço, enfim, qualidade. A gente não tem esse know-how, exatamente. Mas, obviamente, a gente lida com isso no dia a dia, a gente financia muita obra. E o cliente chegou e comentou o metro quadrado, quanto é que ia sair, porque era o sogro que ia fazer, o mestre de obra, né? E era um metro quadrado com um valor bem, bem chuto. E a gente, na hora da conversa, ele percebeu que a gente se assustou um pouquinho. Porque o preço era muito... Não deu pra segurar a reação, Não deu né? pra segurar. Ele ficou preocupadíssimo. E aí, a gente, por que foi que aconteceu? E eu sei que ele saiu com essa preocupação, levou para o mestre, que era o sogro dele, e ele conversando com o sogro. Realmente, quando eles foram fazer as contas, aquele valor era bem real. E é curioso isso, porque na engenharia da Caixa, eles têm um valor de referência, aquele valor, seja subdimensionado ou superdimensionado, vai gerar uma estranheza, até para a gente que não é técnico. Então, o engenheiro também vai ter vai passar por esse crivo. E esse engenheiro não iria aprovar um projeto um valor tão baixo, porque ele sabe que ele não é execuível. Então é interessante, porque como pessoa assim, leiga, a gente tem um conhecimento e um entendimento, porque a gente lida com isso todo dia, mas eu sou leiga, né? Eu não sou engenheira. Nem sou corretora, assim, para entender tão bem de valor de mercado. Mas imagina o cliente. Então, assim. A Caixa faz uma análise que para se o orçamento está superfaturado ou se com aquele valor, ou se com aquele valor ele não vai conseguir entregar a casa, entendeu? Então, ela tem essa preocupação de financiar de fato se o cliente pode, assim, aí tem uma obra com um valor de orçamento bem abaixo, mesmo sendo para eu vou construir. A Caixa faz essa análise com esse valor você não consegue financiar, você não consegue construir a casa. Porque não é interessante para a Caixa também não ter, primeiro, um imóvel de boa qualidade, porque vai servir de garantia do todo o financiamento, né? Nem que aquele imóvel não seja entregue, porque senão ele não consegue finalizar a contratação, né? Exatamente. São as duas coisas, eu acho que a Caixa mais pensa. Inclusive, nessa fase, durante o financiamento, já tem o seguro da Caixa embutido? Aí assim, só voltando um pouquinho, só para reforçar isso que a Ana Paula falou, a gente não está muito no dia a dia, não tem muito conhecimento técnico, mas a gente tem um hábito de receber construtores constantemente, corretores constantemente, e a gente, sempre que vão lá, vai todo mundo lá no escritório, a gente bate um papo, a gente vê como é que está o mercado, a gente tem essa preocupação. Uma coisa que a gente não gosta muito de saber de preço, porque como a gente lê cliente na ponta, a gente não gosta de se envolver, é uma coisa que é importante deixar as partes negociarem entre si, assim, mas com certeza a gente tem uma percepção do que é bom, do que não é, quem é organizado, porque como é. Por causa dessa dinâmica de receber pessoas e conversar com muita gente, e a gente tem muito esse interesse em entender e saber o que está acontecendo no mercado, assim. Até por a gente propor soluções para pessoas, assim, né? Eu acho que as pessoas que têm sucesso hoje são pessoas que ela está propondo ser soluções na vida das pessoas. A gente não é único, exclusivamente, um correspondente que só financia. A ideia é dar sempre para as pessoas uma formação um pouquinho diferente, tratar os clientes dessa pessoa de uma forma um pouquinho diferente. A gente está conversando sobre o que é bom. Eu sempre tenho o hábito de estar escutando podcast, estar vendo o que é que o mercado está fazendo e passando para vocês, para que vocês melhorem um pouquinho a percepção e você seja um pouco mais efetivo. Ricardo, mas você faz isso por quê? Porque eu tenho total interesse que o mercado seja próspero como um todo. É tanto que quando deu o boom da construção financiada e a maioria dos correspondentes sentiram a necessidade de entender um pouco, a gente parou para explicar às pessoas como é que isso funcionava. Por quê? Se o mercado estiver próspero como um todo, se a construção financiada for bem falada por mais pessoas, todo mundo cresce com isso. Não adianta eu deter a informação, querer ser a única pessoa, a fonte de tudo, e a gente centralizar tudo. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Até dependendo do que a gente conseguir fazer, a gente conseguir atender grande parte. Mas o mercado está para todo mundo. Isso. O negócio é de distribuir informação, de ter pessoas mais prósperas no mercado, porque a gente levanta o mercado como um todo.